canção nova para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Eu quero te conhecer. Preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, as leituras que nós acabamos de ouvir nesse domingo, que nós chamamos de domingo de número 27, 27º domingo do tempo comum, já indica que nós estamos chegando no final da nossa caminhada de tempo comum. Daqui a alguns domingos nós vamos fechar esse ciclo que nós chamamos de tempo comum e vamos abrir um novo ciclo na nossa caminhada de fé, que é a preparação para o Natal. E assim a igreja vai sobrevivendo, e assim a igreja vai caminhando. Abre-se um ciclo, vivenciamos toda a proposta daquele ciclo, e agora fecha o ciclo e começa um novo. E nesse final de semana, de número 27, as leituras, as 3 leituras que nós ouvimos. Primeira leitura, profeta Abacuque, depois São Paulo escrevendo a Timóteo, o Evangelho de São Lucas, nos convidam a refletir sobre as atitudes corretas que devemos assumir diante de Deus. Como é o meu relacionamento com Deus? Diante da proposta de Deus, quais são os caminhos que eu faço opção e às vezes deixo o projeto de Deus de lado? Nós vamos compreender isso começando pela primeira leitura, livro do profeta Abacuque. É um livro muito pequeno, tem 3 capítulos somente. Um profeta que poderia passar despercebidamente no Antigo Testamento, devido à sua insignificância. É um profeta que não tem pátria, é um profeta que não tem sobrenome, é um profeta que apareceu, mas a
a sua mensagem traz algo que vem mexer com o coração do povo. Primeiro, vamos analisar o contexto histórico em que viveu o profeta Abacuque. O profeta viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Portanto, faltava 700 anos para Jesus nascer, quando o profeta começa a exercer o seu ministério profético. E na sua época existiam somente dois grandes poderes: os assírios e os babilônios. A título de comparação, seria como se fosse o mundo de hoje, dois grandes poderes econômicos, os Estados Unidos e a China. E o profeta começa a fazer uma análise da sociedade, e ele percebe que os assírios, eles usavam como rede para ganhar o povo o próprio Deus. Portanto, achavam que Deus era seu aliado, com isso lhe validava toda a injustiça que cometiam. Por outro lado, os babilônios não usavam Deus, já usavam direto da força. É por isso que o profeta Abacuque vem dizer no comecinho, violência. Ou seja, ele está vivendo numa época em que os babilônios estavam dominando. Numa época de violência, numa época de opressão. E aí começa lá no versículo 2, com uma queixa do profeta: Senhor, até quando chamarei sem me atender? Versículo 2 da nossa primeira leitura. Ele grita, portanto, para Deus a sua impaciência. Para ele falta compreensão de que Deus esteja olhando para o seu povo. Para ele falta compreensão de que Deus não está aquém às lutas diárias do seu povo. Como pode, isso dentro da cabeça de Abacuque, como pode um Deus que se manifestou como libertador, um Deus que se manifestou como salvador da história, um Deus que se manifestou fiel aos compromissos assumidos, como pode esse Deus não acabar com tanta violência? Como pode esse Deus não acabar com tanta dor? Então ele exige de Deus uma resposta. E a resposta nós encontramos no finalzinho da primeira leitura, lá depois do versículo 3. Pois ela virá com certeza e não tardará. Quem é correto vai morrer, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Essa resposta de Deus ao profeta deixa muito claro que ele não fica indiferente às situações de mal, que Deus não compactua com o mal, que Deus está olhando tudo, mas é preciso aprender a esperar com paciência. E isso serve para cada um de nós, gente. Quantas vezes nós questionamos Deus acerca da sua justiça? Quantas vezes ao longo da nossa vida nós duvidamos da ação de Deus diante de uma dor, diante de um sofrimento? Quantas vezes nós duvidamos que Deus é esse amor e essa misericórdia quando nós vemos crianças morrendo de fome? Quando nós vemos muitas vezes os direitos daquelas minorias não sendo respeitados? Quantas vezes nós duvidamos de Deus? Duvidamos da ação de Deus quando a gente olha para a situação do nosso país, essa farra que se transformou a nossa política? Será que Deus existe? E se existe, por que não acaba com tudo isso? Eu duvido que tem alguém aqui que nunca questionou Deus acerca da sua justiça. Nos momentos de incertezas da vida, nos momentos de dor, de sofrimento, nos momentos em que as coisas parecem que não vão dar jeito na nossa vida. Mas nós precisamos entender uma coisa, gente. Os caminhos de Deus não são iguais aos nossos caminhos. Deus tem o seu ritmo próprio. Eu não posso condicionar Deus à minha vontade, senão Ele não seria Deus, Ele seria o empregado meu.
O tempo em Deus não é o tempo nosso. O tempo nosso nós medimos com um relógio. Agora são 10 horas da manhã. Portanto, é o tempo de cronos, de cronômetro. Mas o tempo em Deus não é cronômetro. O tempo em Deus é kairos, é graça. Deus não fica lá no céu com um relógio falando, daqui 5 minutos fulano vai morrer, daqui 10 minutos vai acontecer um acidente. O tempo em Deus é graça, por isso é kairos. Deus não age de acordo com a nossa impaciência. Deus não age de acordo com o nosso egoísmo, com os nossos interesses. Do ponto de vista de Deus, as coisas, elas se integram num todo. E nós, na nossa pequenez, nós somos impossíveis de compreender os desígnios de Deus. E quando nós não compreendemos os desígnios de Deus, nos resta contemplar o desígnio de Deus. Nos resta esperar, nos resta confiar em Deus. Nos resta dizer, Pai, eu confio no teu projeto, eu acredito, eu sei que o Senhor me criou para ser feliz. Se eu não estou vivendo um momento de felicidade agora, isso não vai ser eterno na minha vida. Eu acredito que dias melhores virão. Eu acredito que o Senhor está escrevendo a minha história, muitas vezes escrita com lágrimas, escrita com dor. A nossa segunda leitura, a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1 e alguns trechos, algumas frações da segunda carta a Timóteo, nos convida a renovar a cada dia o nosso compromisso com Jesus e com o reino de Deus. E esse convite que São Paulo faz nessa segunda leitura é especial àquelas pessoas que coordenam determinadas pastorais, que coordenam determinadas comunidades, que animam comunidades, para que coordenem, animem com equilíbrio, com amor, defendendo sempre as verdades do Evangelho. Não é isso que termina lá no versículo 14? Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Isso é muito sério, gente. Guardar o precioso depósito é guardar o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu fui assumir minha primeira paróquia, lá em 2011, uma catequista veio me dar um presente. Uma catequista que estava há muitos anos na catequese, e veio me dar um presente, todo embrulhado. Quando eu abri aquele presente, estava lá, Evangelho segundo Allan Kardec. Eu não sabia se eu empurrava aquele evangelho goela abaixo dela. Como é que pode um coordenador de comunidade ficar difundindo outras doutrinas? Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo. Se eu não sou capaz de guardar, então eu não posso assumir nenhuma função dentro da comunidade que vá fazer com que esse precioso depósito seja levado adiante. Nós somos, eu não tenho nada contra o espiritismo, gente, mas eles lá, nós aqui. Não podemos, é água e óleo, nós não podemos misturar as coisas. O Evangelho nosso é segundo Jesus Cristo. Portanto, Cristo é o parâmetro absoluto da vida do cristão. Não tem outro caminho. Por isso, o próprio Jesus se apresenta como sendo o caminho. Ele usa até um artigo definido. Eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Eu sou a verdade. Não existe outra verdade. Eu sou a vida. Não existe outra vida senão a vida em Cristo. E por último, a gente olha o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 17. Até aqui no capítulo 17, para chegar ao capítulo 17, há 5 domingos, a cada domingo a gente tira um trecho. Portanto, nós estamos passando por etapas. A primeira etapa, Jesus vinha dizer que para entrar no reino de Deus, era preciso passar pela porta estreita.
Depois Jesus convida os discípulos a viverem a humildade, a gratuidade, não ocupar os primeiros lugares. Lembra do Evangelho? Depois Jesus avisa que para ser seu discípulo era preciso amar primeiro a Ele, até amar mais do que o próprio pai, a própria mãe. Então agora nós chegamos no capítulo 17. Em que os discípulos estão todos atordoados e chegam para Jesus e falam: ô Senhor, então aumenta a nossa fé. Se até aqui tem todas essas exigências, nós precisamos ter uma fé mais fortalecida. Aumenta a nossa fé. Não é assim que começa o Evangelho? E aí Jesus dá uma bronca nos discípulos e diz: se a fé de vocês fosse menor ou até mesmo do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, se a fé de vocês fosse desse tamanho, você poderia dizer para essa árvore aqui, ó, arranca daqui agora e planta lá no outro lado. E ela obedeceria, diz Jesus no Evangelho. Como eu gostaria de ter essa fé do Evangelho. Eu ia lá no Pico do Jaraguá e pedia para aquelas árvores ser plantadas todas aqui na nossa rua, para refrescar um pouco. E ontem eu perguntava para as crianças: o que é ter fé então? Dentro do nosso coração deve estar essa pergunta: o que é ter fé? Fé não é somente acreditar, gente. Acreditar até o diabo acredita. O diabo, quando se encontrava com Jesus, ele dizia: eu sei que tu és o Filho de Deus. Portanto, o diabo acredita. Mas o que é ter fé então? Não é só acreditar num conjunto de ideias, não é só acreditar num conjunto de verdades, num conjunto de dogmas. Ter fé é muito mais do que isso. Eu posso acreditar que há 2019 anos atrás viveu nessa terra um homem bom, um homem justo, mas isso não basta. Ter fé diante dessa proposta do Evangelho é fazer a opção por Jesus Cristo. Ter fé é fazer adesão em Jesus, por Jesus. Ou seja, é permitir que na minha vida, se reproduza a vida de Cristo. Isso é ter fé. Isso é fazer com que a árvore arranque lá de onde ela estiver e plante em qualquer lugar. Porque a fé faz com que o mundo seja transformado. A minha adesão em Jesus, a minha opção por Jesus, faz com que o mundo se transforme. Com que o mundo seja mais justo, mais humano, mais fraterno, mais solidário. Com que o mundo ame mais. E isso é muito mais do que pedir para uma árvore plantar em outro lugar. Vamos pedir para Deus essa graça, gente? Quantas coisas nós pedimos para Deus essa semana? E hoje nós precisamos pedir essa graça. Senhor, aumenta a nossa fé. Faz com que a minha fé seja uma reprodução da tua vida nesse mundo. Permita que os meus relacionamentos sejam iguais aos seus relacionamentos. Que eu aprenda a amar mais, que eu aprenda a perdoar mais, que eu feche a minha boca mais. E assim nós vamos fazendo o reino de Deus acontecer aqui nesse mundo. Somos batizados e enviados. Batizados, assumimos o compromisso de transformar o mundo. E enviados, vamos levar essa missão de transformar aquelas pessoas que ainda não são batizadas. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.